Região do Jardim Bela Vista, em Bauru, recebe a primeira ação de setorização da rede de abastecimento de água. Depois de 3 anos da aprovação do Plano Diretor de Água do município, essas obras são uma esperança para quem está cansado de ver as torneiras secas. Alunos e professores da Unesp elencam quais são os desafios da universidade para manter a qualidade no tripé ensino, pesquisa e extensão. Unesp Notícias desta quinta-feira, 9 de novembro, começa agora. Boa noite. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru iniciou nesta semana o projeto de setorização do sistema de reservação e distribuição de água na região do Jardim Bela Vista. As obras fazem parte do Plano Diretor de Água e têm por objetivo resolver problemas crônicos nesse bairro. Água que brota do asfalto, cena típica em Bauru. Só no Jardim Bela Vista, o DAI registrou quase 1.400 ocorrências de vazamento no ano passado. Torneiras secas, serviço de casa parado, outra triste realidade do bauruense. E novamente os moradores do Bela Vista são muito afetados por esse transtorno. É que a região hoje engloba 18 bairros, todos abastecidos por um único reservatório elevado, que fica na rua Carlos Marques. São quase 25 mil pessoas atendidas pelo dispositivo, capaz de armazenar 1.900.000 litros. Para amenizar esses problemas, o DAI iniciou nesta semana o projeto de setorização do sistema de reservação e distribuição de água no bairro. A região foi dividida em 5 setores. Apenas um deles continuará sendo abastecido pelo reservatório elevado. Os demais serão ligados ao sistema de reservatório enterrado. A rua Nicola Valone é a primeira que está sendo contemplada com a interligação. Nós estamos iniciando agora fazendo a setorização para resolvermos o problema de excesso de pressão e, com isso, diminuímos os vazamentos e também podemos, no momento da manutenção, fechar apenas um setor e não fechar o bairro inteiro, como vem acontecendo hoje. Este primeiro setor que nós começamos a implantar esta semana, ele tem uma rede de 6 polegadas, né, que nasce no reservatório enterrado, lá na rua Carlos Marques, e conduz essa água diretamente lá para a região da Vila Aquágio, né? Então, de cara, nós já reduzimos 20 metros de coluna d'água de pressão, que é a altura do reservatório elevado. O serviço é feito de maneira rápida. Enquanto parte da equipe do DAI corta o asfalto para colocar o novo encanamento, uma outra já vem logo atrás, fechando a vala e repondo a massa asfáltica. Nós estamos tentando fazer o mínimo de impacto possível. Então a ideia é abrir segmentos de aproximadamente 50 a 60 metros por dia e terminar o dia com o trecho já com a pavimentação refeita, né, para minimizar o impacto ao trânsito e aos moradores vizinhos. A obra é a primeira ação concreta prevista pelo Plano Diretor de Água, apresentado em 2014. Serão 4 quilômetros de tubulações novas, que vão custar cerca de R$1 milhão aos cofres da autarquia. A previsão é de que os trabalhos se estendam por 8 meses. Já a população espera que, finalmente, os problemas com o abastecimento acabem. De manhã, quando a gente vai abrir a torneira, já não tem. Tem dia que tem, quando é mais tarde vai embora. É assim que é. A senhora não tem problema de falta de ar, mas a senhora tem um outro problema. Qual que é? Seria o ar que vem por causa da água para subir. A água só vem com o ar. Mas já resolvi. Agora eu tenho meus truquinhos para não deixar a conta aumentar. Que já deu prejuízo. Enquanto busca solucionar alguns problemas de água na cidade, o presidente do DAI se preocupa com uma possível estiagem em 2018, o que poderia trazer sérios transtornos para a população. Por isso, planeja ações pontuais já para os próximos meses. Nós estamos agora trabalhando num projeto que nós estamos chamando de plano de contingenciamento contra estiagem, né, para minimizar uma possível estiagem semelhante à de 2014, no ano de 2018. Na verdade, esse plano deveria ter sido iniciado em 2014, né? Mas ainda é tempo, nós vamos propor ao município uma série de obras, uma série de adutoras, perfuração de poços, procurando convergir
as folgas de produção dos poços do DAI em direção à região abastecida pelo Batalha, para minimizar esse impacto de uma possível estiagem no ano que vem. Hora de saber como fica o tempo para os próximos dias. As informações do IPMET e do CPTEC. A condição de instabilidade aumenta na tarde desta sexta-feira sobre o estado de São Paulo por conta da proximidade da chegada de uma frente fria. São esperadas pancadas de chuva em várias regiões, inclusive em Bauru. Agora a umidade do ar está em 81%. Os ventos sopram a 3 km por hora. Os termômetros hoje ficaram entre 17 e 29 graus. Nesta sexta, a temperatura deve variar entre 21 e 27 graus. A gente faz um intervalo rápido e na volta você acompanha a opinião de alunos e professores da Unesp sobre os desafios da universidade para manter a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Fique ligado que nós voltamos em instantes. Estamos de volta e você vai acompanhar agora a opinião de alunos e professores da Unesp sobre o papel da universidade no século XXI. Diante de um cenário de mudanças constantes e de oferta de recursos tecnológicos, vamos conhecer os desafios no processo de ensino-aprendizagem para manter a qualidade do tripé ensino, pesquisa e extensão. Eu penso que o principal papel da universidade no século XXI, sobretudo da pública, é ela ser uma instituição de resistência. Em que sentido uma instituição de resistência? No Brasil, especificamente, a gente vem observando, né, toda esta problemática econômica, política, e quando a gente tem na universidade professores, pesquisadores que precisam pensar a sociedade nas suas diferentes dimensões, ela é um âmbito e deve ser de resistência, de conscientização da comunidade, sobretudo de pensarmos juntos em algumas alternativas para esse modelo que a gente vive. Eu penso que nós estamos, inclusive, um pouco anestesiados. A gente vê grandes pensadores, grandes nomes do nosso país que ao longo da história se posicionaram. E eu vejo que a gente até se encontra, acho que o desmonte foi tamanho que muitas vezes eu vejo que aqui, como um local de pensar a sociedade, de refletir sobre os problemas atuais, que muitas vezes a gente parece que está anestesiado. Quando implementou as cotas, eu percebi que a universidade se dispôs a realmente abrir suas portas para a população e tentar ser de fato pública, acessível, não só no acesso, mas também na distribuição do seu conteúdo. Então a universidade do século XXI também tem que produzir conhecimento, a pesquisa tem que estar muito ligada a realmente a utilidade desse conhecimento de maneira pública para ajudar a sociedade hoje, pelo menos no Brasil, a compreender melhor como que a política nos deixa tão indignado. E são tantos caminhos até aqui, porque a gente tem várias áreas do conhecimento, então percebo que essa questão das cotas é muito significativa por causa desse caminho mesmo, o desenvolvimento da ciência a favor da população. Nessas crises de financiamento, alinhado a esse ingresso da população, que normalmente também precisa de uma assistência, a Universidade do século XXI tem que firmar um posicionamento de questão ideológica, política. A universidade hoje tem um tripé extremamente forte e muito bem definido para pesquisa, ensino e extensão. O que a gente está vendo? Ao longo desses anos todos, esse tripé foi se reordenando e ganhando proporções diferentes em cada um dos seus itens. O ensino, como se diz, em termos de graduação, nós entendemos que ele foi extremamente realimentado para baixo, e a preocupação que hoje a gente vê enquanto funcionário da universidade, enquanto docente, é que a gente está vendo e tem medo de que a universidade vá para o mesmo fim que aconteceu com o ensino médio e ensino fundamental no Estado. A gente vê o déficit docente como um problema muito sério para o futuro da universidade
E talvez um dos caminhos a longo prazo para se reverter isso é investir fortemente em contratação. A gente não vê outra solução. Com certeza, pensar no plano do curso, né, dos cursos é algo extremamente importante. Mas, pelo menos assim, eu vejo do meu contexto, do meu curso de psicologia. Muito depende dos professores que a gente tem e das possibilidades de ter aula. E, infelizmente, não estão tendo mais contratação de professores. Como que a gente pode repensar o nosso currículo se nem o nosso quadro está completo agora com o nosso plano atual? Eu acho importante revisar. Quando eu entrei, eu estou no 3º ano agora, desde que eu entrei está se pensando em como atualizar o nosso currículo, mas também tem alguns entraves em questão tipo dos professores que são essenciais para, enfim, fazer o papel de ensino. Eu vejo que um grande desafio da Unesp, sobretudo, né, por ela ter essa característica multicampus, é a gente conseguir de fato, um trabalho coletivo entre os docentes e os discentes para enfrentarmos o que é uma universidade inclusiva. Historicamente, se a gente pensar, mas o aluno que vinha para mim, ele tinha um outro conhecimento acadêmico, né? E hoje ele chega muitas vezes com uma defasagem. Aquela não era uma universidade para todos. E quando a gente pensa de uma universidade para todos, de fato inclusiva, nós vamos precisar, e essa é a minha opinião, inclusive para a sobrevivência da universidade, considerar o aluno real que a gente tem e considerar o docente real também. A gente deixa de pensar que esse aluno que está aqui agora, que é de outra geração, que o conhecimento, a informação, ela está acessível na ponta do dedo. Então, para o docente que historicamente aprendeu a trabalhar, a ensinar, a fazer pesquisa de um jeito, hoje a gente precisa dar legitimidade à universidade. E o que é dar legitimidade? A comunidade precisa ser aquela que vai à rua nos defender. E em que sentido? Sendo parceira, né? Então, a universidade precisa cada vez mais, pela extensão, fazer extensão com a comunidade e não sobre a comunidade. Ter um ensino que de fato considere esse aluno da escola pública, que a gente tem agora, em 2018, 50% entrando pela cota, considerar que esse aluno, muitas vezes, se ele tem dificuldade de cálculo, de língua portuguesa, não é porque ele quer. São as mazelas da educação básica que não deu, que não valorizou, que não foi de qualidade, que não é uma profissão atrativa, mas esse aluno que chega aqui, ele precisa ter condições de oportunidade. O que é isso? Ele tem que equiparar ao outro que teve oportunidade, porque permanência não é garantir só que o aluno fique aqui. Ele precisa ficar aqui e ser protagonista da sua formação aqui, né? Com certeza, permanência é uma questão que pega bastante assim para muitos alunos, a questão de como se manter financeiramente, como lidar com o cotidiano da universidade. Isso é algo que para muitos alunos é uma questão bem decisiva, assim, como continuar o curso, em como levar mesmo a vida universitária, que enfim, são pelo menos 4, 5 anos que a pessoa vai estar envolvida nesse contexto, né? Não só a questão financeira, eu acho que muito assim, como a pessoa lida com a vivência universitária, com as pressões que são colocadas aqui dentro. Muitas vezes são diversas pressões colocadas assim, tanto o desgaste quanto as disciplinas, como que vai se ter de mercado profissional. Acho que é uma insegurança muito grande das pessoas, assim, como que eu vou estar quando eu me formar? Porque a gente está aqui no momento de formação, né? Para que a universidade possa atuar e ser compreendida pelo seu entorno, a gente tem que abrir mão de qualquer tipo de atividade que traga a sociedade para dentro da universidade. A gente precisa nos fazer reconhecidos dentro da universidade, dentro da sociedade. Percebo que a extensão hoje condiz muito com o que eu acredito que a universidade pode mais contribuir para a sociedade, que é realmente usar do conhecimento para estender alguma ação, alguma reação mais material mesmo, dizendo. Porque, infelizmente, muitas das pesquisas que eu acho incríveis, eu sei que não chegam, e quando chegam, às vezes têm dificuldade de serem assimiladas pela linguagem rebuscada, por quantidade de páginas que exige um artigo, uma tese. Então, a extensão, para mim,
É um canal muito interessante que a universidade, infelizmente, está sendo precarizada nesse sentido. Lógico que entendemos que existe uma questão econômica que é forte, né? Contingencia muitas ações da universidade, mas ao mesmo tempo é o seguinte, a gente tem que ver, e principalmente os dirigentes dessa instituição precisam ver que nós não podemos mais depender de uma coisa só, né? A gente tem as nossas outras duas, que a gente chama irmãs, atuam de forma diferente nessa situação econômica, eles têm uma proposta, uma propositura diferente economicamente do que da nossa, a nossa dependência de CM é muito grande, a gente precisa mudar isso. E ao mesmo tempo, a nossa preocupação é o seguinte, as duas, de certa forma, estão com uma situação, apesar da complexidade econômica, elas estão com uma situação financeira desenhada, bem esclarecida. A nossa não está ainda. Nós precisamos de ações políticas, nós precisamos chegar um pouco mais perto dessa Assembleia Legislativa, a gente precisa ter uma voz lá dentro, a gente precisa ter um respaldo econômico por parte deles maior, a gente precisa ter uma visibilidade maior para eles, para que esses problemas que nós vivemos esse ano a gente não viva mais. Uma parte interessante da universidade poderia ser começar a escutar os estudantes, de maneira um pouco mais comprometida. E faço meia-culpa também de ter participado de um movimento que não segue à risca com seus compromissos. Então é uma via de mão dupla. Para a universidade talvez atender essa demanda social voltada para uma questão política que eu comentei, poderia começar talvez democratizando um pouco mais o debate, a própria gestão. E isso estimulando, sim, a categoria estudantil a se comprometer mais, a ter mais responsabilidade com as reuniões, com os horários, com justamente os compromissos acadêmicos que são condizentes com a qualidade de infraestrutura e ensino que a Unesp tem. E aí, pensando nessa metáfora, que escutando os estudantes, talvez o Estado escute mais também a categoria da educação como um todo. Aprendemos talvez como realmente conquistar nosso espaço e vamos lá, para o Congresso. Batalhar lá de maneira unificada, categorias unificadas, para poder fazer com que a universidade cumpra esse papel do século XXI, que é de talvez reagir a todo esse perigo capitalista. E o perfil da Unesp já vem mudando, como a gente pode observar nos dados de empreendedorismo. A Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Juniores, divulgou o ranking de universidades que mais empreendem no país. E a Unesp subiu para a 6ª posição. No último relatório, ela aparecia em 13º lugar. Ao todo, a universidade conta com 54 empresas juniores que em 2017 movimentaram mais de R$ 425 mil. Ainda no ranking, a universidade aparece em 3º lugar entre as instituições que mais oferecem oportunidades internacionais para os alunos. E por falar em oportunidades fora do país, a gente vai conhecer agora a história de mais uma unespiana que decidiu fazer parte do curso de graduação no Chile. Ela conta como essa experiência tem contribuído para ter outras visões sobre a profissão. Meu nome é Bárbara Costa, eu sou da Unesp Bauru e eu estudo jornalismo. Estou no último ano e estou fazendo intercâmbio de um semestre em Valparaíso, no Chile, a cidade dos ascensores, por isso estou por aqui. E eu estou fazendo intercâmbio na UPLA, que é a Universidade Playa Ancha, e com ela eu estou aprendendo muita coisa nova de jornalismo. Tive a oportunidade de ir para o Sul, fazer uma viagem para gravar um documentário. E nessa viagem eu tive contato com o povo originário do Chile, com os indígenas do Chile. Conheci uma coisa que eu nunca teria conhecido só por turismo. Em relação à faculdade, eu estou tendo uma matéria totalmente diferente de relações internacionais, matéria de publicidade e propaganda. Então, para a minha formação profissional, está sendo uma experiência sensacional. E para a minha formação como pessoa também, porque eu estou tendo contato com uma cultura totalmente diferente. Os chilenos, eles são
por causa da cordilheira, eles têm outra forma de viver, que eles estão muito mais afastados da gente. E é isso, recomendo a todas as pessoas puderem fazer o intercâmbio, que a Unesp tem muitas oportunidades de intercâmbio e eu acho que é uma coisa que te acrescenta muito como profissional e como pessoa. Bacana, né? E agora uma última informação antes de encerrar. Neste sábado começa a 7ª edição da Semana Municipal do Hip Hop aqui em Bauru. O evento vai ocorrer entre os dias 11 e 19 de novembro e vai contar com mais de 40 atividades gratuitas em diversos locais. Esse é considerado o maior festival gratuito do tipo na América Latina e tem atrações que focam nos 5 elementos da cultura hip hop, que são o MC, DJ, grafite, breaking e conhecimento. A programação vai contar com debates, oficinas, rodas de conversa, saraus e batalhas, além de shows de rap com artistas aqui de Bauru e da região e também do cenário nacional. A Semana de Hip Hop é realizada pela Casa do Hip Hop Bauru em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Você pode conferir a programação completa na página do festival no Facebook. E o Unesp Notícias está chegando ao fim. Para rever as nossas reportagens e entrevistas, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã. Thank you.